Ok, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato dessa gloriosa disciplina e hoje nós teremos mais conteúdo interessante. Então vamos dar uma olhada aí no número da aula, assim como objeto de conhecimento e detalhamento. O número da aula é o 11, objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e o detalhamento, os tigres asiáticos, os velhos e os novos, Acordo do Pacífico, integração da América e da Ásia. Tudo bem? Vamos então para a aula aí. Olha, um prato de trigo para um tigre triste. Não é o caso aqui, hein, gente? Vamos falar nessa aula sobre corporações e organismos internacionais. E já vemos aqui um tigre de cara feia ali olhando de forma austera, né? E vimos aqui, estamos vendo 9 bandeiras que não são muito comuns aí das bandeiras que nós vemos no nosso dia a dia, né? Nós vamos começar falando então pelos tigres asiáticos, famosos no mundo, especialmente aí no mundo econômico, não é isso? Então, os tigres asiáticos, gente, eles são um importante bloco econômico, um grupo de países muito importante e muito proeminente nesse campo aí do desenvolvimento econômico, tá? Na década de 1980, esses países que nós estamos vendo aí receberam então esse tratamento de tigres asiáticos. O tigre é um animal agressivo, não é isso? E aqui a gente está falando de uma economia agressiva, de uma forma muito rápida de terem chegado a altos patamares de desenvolvimento econômico. Então a gente vê aqui Coreia do Sul, Taiwan, né? Eu acabei riscando aqui em cima do nome, mas Hong Kong, e aqui nós temos Singapura, não é isso? Então esses são os países, aqui é Singapura, esses são os países aí que foram chamados lá na década de 80 de tigres asiáticos. É importante entender que daqui a pouco vai se evoluir aí esse quadro da abrangência geográfica, né? Então os tigres asiáticos, enquanto grupo econômico, eles receberam esse apelido, né, por conta justamente de um repentino, de um muito agressivo, né, usando aí a analogia com o tigre, desenvolvimento econômico. Por que eles chegaram a tanto desenvolvimento econômico e tão rápido? Foi em decorrência da forte atuação do Estado na proteção da indústria local e também esse modelo que eles utilizaram foi inspirado nos modelos político e econômico japonês e dos Estados Unidos, ou estadunidense, não é isso? Então, são ali países que já tinham um grande desenvolvimento econômico, e aí os tigres asiáticos ali, aqueles 4 países, imitaram eles, especialmente ali nas políticas que o Japão e os Estados Unidos utilizavam para o seu próprio desenvolvimento. Continuando sobre os tigres asiáticos, juntaram-se ao grupo, aos 4 primeiros, a partir lá de 1990, da década de 1990, os chamados tigres asiáticos de segunda geração, tá bom? Então, quais foram? Não eram 9 bandeiras que nós vimos na abertura, os 4 primeiros, mas esses 5 aqui, ó, Tailândia, Vietnã, Filipinas, Malásia e Indonésia. Então nós temos aí aqueles primeiros, os tigres asiáticos de primeira geração, e nós temos depois os tigres asiáticos de segunda geração. Vamos falar um pouco sobre Singapura, né? Singapura, a cidade-estado de Singapura, foi colônia britânica até 1965 e depois que obteve a sua independência, tornou-se membro da Comunidade Britânica das Nações. Depois, a partir de 1980, entrou em uma fase de grande crescimento econômico, consagrando-se como centro financeiro e de indústrias de alta tecnologia. Vocês precisam acessar aí o Google Imagens e procurar imagens de Singapura, que vocês vão ver
coisas de outro mundo no que se refere a desenvolvimento econômico. E isso está muito claro, muito notório ali nas construções de Singapura. Depois vocês deem uma olhadinha, tá? Voltando aqui para as características de Singapura, muitas dessas indústrias de alta tecnologia foram atraídas de outras partes do mundo pela mão de obra barata. Então, aquela velha história das transnacionais que nós estávamos falando em outras aulas, não é isso? Que se aproveitam de ter um mercado onde eles possam obter mais lucros de diversas formas para instalarem suas filiais, ok? Então, vamos continuar falando aqui, mostrando agora a bandeira, interessante bandeira de Singapura. As principais atividades lá de Singapura são serviços portuários. Lembrem do mapa e vejam o porquê que os serviços portuários são tão importantes lá e obtêm tanto lucro. Tem os serviços bancários. Nós temos lá um turismo cada vez mais rico. Volto a dizer, acesse a internet, procure fotos de Singapura, você vai sentir vontade de ir lá também. Uma indústria química cada vez mais desenvolvida, também é uma das características de Singapura, e indústrias de equipamentos eletroeletrônicos. E isso, não tenha dúvida, é lá uma das principais especialidades da indústria de toda aquela região. Vamos ver aí alguma coisa sobre a população de Singapura. A maioria da população de Singapura é de origem chinesa, tá? Esse percentual acima de 74%, então, dos populares lá de Singapura tem origem na China. Mas além dos chineses, nós temos lá os malaios, nós temos indianos, né? Os indianos são muito famosos aí na questão de sua relação profissional com as tecnologias. Nós temos britânicos e japoneses, que também compõem, né, a maioria, a outra parte aí da população do país, tá bom? O padrão de vida lá em Singapura é bastante elevado, não tenham dúvida disso. Vocês vão ver, como eu falei para vocês, assim que vocês procurarem informações turísticas de Singapura, vocês vão ver que o padrão lá é altíssimo. Vamos adiante então, porque a gente vai ter que falar aí de todos esses tigres, né? Todos esses tigres tristes, que não são nada tristes. Estamos aqui vendo uma fotografia fantástica sobre Hong Kong, tá? Vimos, aqui está a fotografia de Hong Kong, vejam quantas luzes, não é isso? E eu acho legal essa questão de analisar a presença da energia elétrica, porque existe a geografia utiliza uma fotografia noturna de satélite, onde você vê os pontos da Terra que estão mais iluminados à noite, e geralmente esses lugares são os mais desenvolvidos economicamente. Então Hong Kong esteve sob a administração britânica desde 1842 e foi devolvido à China lá em 1997. Deverá manter a estrutura de governo autônoma e seu sistema socioeconômico por pelo menos meio século, ou seja, meio século aí por aproximadamente 50 anos, não é isso? Vamos a mais alguns detalhes aí sobre Hong Kong. Bandeira belíssima também. Indústria bastante diversificada, voltada para a exportação de bens de consumo. O que são esses bens de consumo que fazem parte? Roupas, relógios, calculadoras, brinquedos, dentre outros, né? Dentre outros bens de consumo. Hong Kong também é considerado um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo, concentrando grande quantidade de bancos, seguradoras e companhias de exportação e importação. Então, Hong Kong não somente manda seus produtos para fora, como também faz com que se fomente ali uma economia muito grande, também adquirindo produtos de outros lugares do mundo, ou seja, os importando. A respeito da agricultura, lá em Hong Kong, porque alguém aí deve ter pensado também que quando se fala nessa região, a gente já visualiza mentalmente ali aquelas grandes plantações ali, especialmente de arroz, né? Então a prática
da agricultura em Hong Kong, por conta do relevo montanhoso e a escassez de água, é dificultada. Então nós temos um terreno onde nós temos relevo muito acidentado e aí nós temos poucos corpos hídricos para que se alimente, né, para que se alimente com água, que eu quero dizer, para que se regue, né, para que se hidratem plantações ali e por isso essa atividade é um tanto prejudicada. Vamos dar um pulo mais à frente, agora vamos falar de um outro desses lugares ricos, de um outro desses tigres, né? Vamos falar de Taiwan. Vejam só a arquitetura belíssima de Taiwan. É um outro lugar que se destaca aí por conta de suas belezas, tanto naturais quanto essas da natureza transformada pelo homem, né, nessas obras de arquitetura. A gente vai ver aqui alguns detalhes e a gente poderia dizer para vocês de início que a província Taiwan é uma província da China lá desde 1887. É um território disputado por chineses e por japoneses. Procure informações aí sobre geopolítica de Taiwan que você vai ver. Recentemente nós tivemos aí outros novos episódios nessa contenda. Tornou-se um estado à parte capitalista, a parte da China capitalista, em 1949. Ou seja, diferente do regime adotado na China, não é? Recusa-se a ceder ao Estado chinês que pretende efetivar um país de dois sistemas. Ou seja, segundo a China, o seu desejo é que Taiwan se junte a eles e nós tenhamos lá a parte socialista e a parte capitalista. Existem tensões com a China, de Taiwan com a China, que aumentaram bastante depois que os Estados Unidos disseram que dariam um apoio aí a Taiwan. Vejam só, então imagina a situação da China e de Taiwan, é uma nação que lá de longe está querendo meter o bedelho, né, digamos assim, lá na administração de Taiwan. Em 1979, houve a conclusão de um acordo entre Washington e o governo de Taiwan, e nesse acordo os Estados Unidos se comprometeram, veja só, a defender Taiwan em caso de ataque militar chinês. Observem o quanto as questões da geopolítica no mundo são complicadas, não é isso? Os Estados Unidos são a maior potência bélica do mundo, e daí ela vai e diz lá para um país que está pertinho do seu, se eles quiserem se meter com você, a gente chega aqui e intervém militarmente. É uma questão geopolítica complicada. Ainda mais sobre Taiwan, atualmente produz mais de 50% dos microchips hoje comercializados mundialmente e mais de 90% dos chips de alta tecnologia. Chips. Pronto, não precisa dizer mais nada. Se Taiwan resolver parar de fabricar chips, muita coisa para no mundo. Então é um importante centro econômico mundial com a produção também de automóveis e também de armas inteligentes. Ainda sobre as intenções da China, se houver uma anexação chinesa, uma invasão ou mesmo um bloqueio chinês à ilha de Taiwan, haverá prejuízos econômicos mundiais de grande magnitude. Eu acho que isso é um eufemismo grande, porque será de uma magnitude imensa, tá? Então acredita-se que cerca de 2 trilhões de dólares de perdas na economia mundial ocorreriam num curto espaço de tempo, caso houvesse aquela intervenção, tá? Aquela anexação. Bastante complicada a situação. São coisas aí da geopolítica mundial que ficou para a gente aqui no ensino básico, nas mãos da geografia, discutir com vocês. Vamos adiante. Aqui temos um outro lugar belíssimo, né? Só tem lugar bonito na região. Vejam só aqui, nós estamos vendo uma cena da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um lugar também bastante famoso no mundo, especialmente porque nós sempre trabalhamos aquela disparidade, aquele contraste com a Coreia do Norte, né? Vamos ver aqui algumas características sobre a Coreia do Sul. O relevo também é montanhoso, a agricultura é pouco desenvolvida, nós temos lá uma produção insuficiente
quando falamos de produção da agricultura, ela é insuficiente para o abastecimento da população. A atividade industrial é fundamental para a economia do país, né? Já que nós não temos a agricultura, a indústria cobre essa parte. E muito bem, diga-se de passagem. Destaque para o setor de telecomunicações e para a produção de automóveis e eletrônicos. Aquela região tem bastante a ver com a produção mundial, então, de eletroeletrônicos, como a gente está vendo aí ao longo dos comentários sobre os tigres asiáticos, né? Como os demais tigres asiáticos, o desenvolvimento econômico sul-coreano decorreu do modelo econômico que tornou o país uma plataforma de exportação. Ou seja, é por isso que a gente vê aí no mundo todo tanto produto que tem origem lá na Coreia do Sul. Também uma significativa liberação do comércio externo e diminuição dos investimentos sociais do governo estão na base do desenvolvimento sul-coreano. E aí, quando a gente fala, aí, sobre essas questões, algumas pessoas acham que eles são muito radicais, muito impessoais em suas políticas, mas observem o seu PIB, observem o destaque econômico que ele tem diante do restante do mundo, o que reverte, obviamente, na qualidade de vida da população. Tá? Então, o país foi intensamente atingido pela crise mundial de 1997, resultando em fechamento de bancos e privatização de empresas estatais. Tá? Se você fizer uma pesquisa sobre essa crise de 1997, você vai ver que realmente prejudicou não só os países lá da região dos tigres asiáticos, mas no mundo todo. A partir de 1998, grandes investimentos em educação, atenção para esse detalhe, e infraestrutura, especialmente ligados ao Parque de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, foram implementados. Gente, essa palavra educação, quando estamos falando aí em Coreia do Sul, há um destaque indiscutível da sua qualidade, da qualidade do que apresentam seus alunos lá que são avaliados, né, diante do mundo. Bom, o maior é o 19º maior IDH do mundo. Então, além de ser muito rico economicamente, o índice de desenvolvimento humano é muito alto. E quase 100% dos maiores de 15 anos lá na Coreia do Sul são alfabetizados. Isso é um número imenso se comparado aí com outras estatísticas de outros países do mundo. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Vejam lá, aqui nós temos um legítimo templo indonésio. Aqui temos uma outra construção que lembra aqui detalhes mais na Malásia, Filipinas. E aí nós vamos ver aqui uma foto de cada um dos países da segunda geração dos tigres asiáticos. E nós vamos falar algumas coisas aqui sobre os mesmos. Então, a segunda geração, que é composta por Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã, tiveram ascensão econômica entre a década de 1990 e 2000. Vietnã e Filipinas também são chamados de novíssimos tigres asiáticos, pois foram os dois últimos a integrar o grupo, então são os tigrinhos, né? O grupo é considerado uma plataforma de exportação de produtos de baixo valor agregado, ou seja, de produtos básicos. Tudo bem? Vamos continuar falando aí sobre os tigres da segunda geração. De territórios agrários, eles passaram a ter territórios urbanos e industriais. Já que na maioria das vezes não tinham grande sucesso com a agricultura, eles transferiram ali a maior parte do seu potencial, do seu exército de mão de obra para a parte industrial. Conquistaram seu espaço no cenário econômico devido à industrialização com baixo custo de produção, não é isso? Então, assim, se eles produzem industrialmente com um custo básico, obviamente que eles chamam a atenção dos investidores e daí nós temos ali produtos que são gerados com menor custo que poderão ser vendidos por um menor custo e, portanto, ter uma maior concorrência no cenário mundial. O que é fabricado lá pela segunda geração dos tigres
asiáticos, né? Então, o que faz parte do que é fabricado ali na indústria? Então, nós temos uma indústria alimentícia, nós temos brinquedos, temos calçados, de novo, dispositivos eletrônicos e temos toda uma gama de produtos têxteis que também são fabricados lá pela segunda geração dos tigres asiáticos. Embora o nível de industrialização tenha se desenvolvido significativamente, o mesmo não ocorreu com a tecnologia e a educação, tá? Em comparação lá com os países da primeira geração. Esses países da segunda geração, eles não se desenvolveram tanto tecnologicamente, também não oferecem lá políticas educacionais que sejam tão eficientes quanto aqueles primeiros tigres da primeira geração. Isso é importante de você observar, porque geralmente aí nessas questões de vestibular tem essas comparações. Diferentemente do que ocorreu com os países da primeira geração, nos da segunda geração não houve a erradicação do analfabetismo e nem da evasão escolar. Então, erradicação de analfabetismo, e evasão escolar, né, que ocorriam também à época lá nos países dos primeiros tigres asiáticos, toda a política que desenvolveu e acabou com isso lá, né, quase 100% dos alunos ali de 15 anos são alfabetizados, o mesmo que isso, esses números não chegaram a ser uma realidade aí com os tigres da segunda geração. Como consequência disso tudo, nota-se que a mão de obra, embora seja volumosa e barata, não é tão qualificada. É importante dizer, ou a isso equivale dizer, que a mão de obra lá daquele conjunto de países da primeira geração dos tigres, dentre eles existem grandes técnicos, né, que são desenvolvedores, não são somente pessoas que botam a mão na massa e fabricam. Nós temos lá os planejadores, nós temos lá os grandes projetistas, temos lá os grandes programadores. A produção industrial dos novos tigres asiáticos não é tão significativa quanto dos ditos tigres asiáticos de primeira geração. Eles não alcançaram, não foi somente ali em questões educacionais, sociais, mas também aí quando a gente fala sobre produção industrial, também nós não temos o mesmo nível. No entanto, os países são ricos em matéria-prima e em volume de mão de obra, o que resulta em uma indústria de baixo custo. Gente, lembra quando a gente falava em transnacionais, quando a gente fala em geopolítica, quando a gente fala em questões de relações econômicas entre diferentes países do mundo, essas questões sempre aparecem, né? Países que têm mais recursos naturais, são menos ricos e têm uma mão de obra mais barata. Parece um triângulo ali de características onde chegam os investidores mais avançados. Ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho aí sobre a agressividade desses tigres lá da Ásia. E aí a gente passa para a APEC. Já ouviu falar da APEC? Olha que interessante esse mapa. Eu gosto muito dessa representação do mapa da APEC, porque não sei se você percebeu, nessa representação, viu que a Europa não está no centro? No centro aqui da representação nós temos um grande oceano, né? Um grande vazio. Essa é uma das principais características territoriais aí da APEC. Vamos falar um pouco sobre ela. A Asia Pacific Economic Cooperation quer dizer cooperação econômica Ásia-Pacífico. Vamos entender daqui a pouco por que é Ásia-Pacífico. Bloco econômico formado por 21 países membros que visa promover o livre comércio e a cooperação econômica em toda a região da Ásia e do Pacífico. A ideia da APEC foi primeiramente abordada publicamente pelo antigo primeiro-ministro da Austrália, que se chamava Bob Hawke, durante um discurso em Seul, na Coreia, lá em janeiro de 1989.
Então, a ideia da APEC, né, se remonta lá àquela data. Nós vamos dar uma olhada aqui quem são os membros da APEC, e aí nós temos aqui de novo o mapa, que é para vocês entenderem do que eu estava falando, né? Depois nós vamos ver um mapa como que ele é tradicionalmente apresentado para a gente, mas esse mapa, ó, não está com a Europa no centro, o que eu quis dizer para vocês, e nós temos aqui esse grande corredor central aqui de livre circulação entre os países aqui, ó, que fazem parte, os que estão de verde, e fazem parte da APEC. Então nós temos Austrália, temos Brunei, Canadá, Singapura, Papua Nova Guiné, nós temos Chile, que está lá na América do Sul, Peru, que está na América do Sul, temos Rússia, que está lá na Ásia, né, e também tem uma parte lá na Europa. Temos Vietnã, Malásia, a Coreia, que também está lá com os tigres asiáticos. Temos os Estados Unidos, que estão lá no topo da América e assim por diante. Então são 21 países membros, né? E tem uma diversidade muito grande. Inclusive a gente vai comentar sobre isso. Vejam um detalhe nessa relação. Nós temos ali um asterisco em Taiwan e aí diz o seguinte, o asterisco. Como a República Popular da China, RPC, não reconhece a República da China, que é ROC, como um Estado soberano e independente, a PEC usa a designação Taipei chinesa para se referir ao país que também é conhecido como Taiwan. Lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão de Taiwan e a relação aí com a China, que a China quer colocar Taiwan ali sob seu território, né? Quer tornar Taiwan parte da China efetivamente e manter ali dois regimes, dois tipos de economia, né? Então, eles não chamam de Taiwan, tá? Porque eles não reconhecem a independência de Taiwan. A China chama eles de Taipei chinesa. Vamos dar uma olhada no mapa. Agora sim, um mapa tradicional, não é? Então vejam aqui que esse é o mapa que a gente chama de eurocêntrico. Eurocêntrico cartograficamente. Então observem que nós temos aí, onde estão ali os nomes dos países, os países que fazem parte da APEC, né? Então essas duas, as duas extremidades, tanto leste quanto oeste aqui, são exatamente, né, a Terra é redonda, são exatamente aquele imenso corredor que forma ali o Pacífico, que une, como se fosse um corredor logístico, todos os países, tudo bem? Então só para vocês compararem e para vocês entenderem que aquele mapa que está na marca da APEC, lá na logomarca, é diferenciado por conta disso. Na APEC, gente, vejam só umas curiosidades aqui. Na APEC, na Asia Pacific Economic Cooperation, estão os 4 maiores países do mundo. Aqui estamos falando em território. Então lá nós temos Rússia na APEC, Canadá na APEC, China também está na APEC e Estados Unidos também faz parte do Asia Pacific Economic Cooperation. Um detalhe interessante, né? A gente falou ali sobre essa singularidade, sobre essa coincidência, não é uma coincidência, mas sobre essa característica de todos os países estarem ali banhados pelo Pacífico. Se você der uma olhada aqui só nesses 4 países aqui, nem precisa ir muito além de outros, esses 4 maiores países do mundo, eles além de serem banhados pelo Pacífico, são banhados pelo Atlântico também, né, gente? Veja só que interessante. Algumas das maiores economias do mundo também estão na APEC. É o caso dos Estados Unidos, da China e do Japão, tá? Quando a gente fala aí as maiores economias do mundo, a gente geralmente fala nas 10 primeiras maiores economias. Algumas das maiores populações do mundo também estão na APEC. É o caso da China, Estados Unidos, Indonésia, não é isso? Então vejam quanta coisa a APEC tem de maiores, alguns dos maiores isso, alguns dos maiores aquilo. Alguns dos países apresentam índice de desenvolvimento humano que vai acima dos 0,900, que é o caso de Hong Kong e Singapura, nós falamos sobre eles agora há pouco, lá dos tigres asiáticos. Além deles, a Nova Zelândia.
E também tem um detalhe bastante interessante. Não é só o fato de que alguns deles são banhados tanto pelo Atlântico quanto o Pacífico, né? Mas se você dividir o mundo ali em diferentes hemisférios, o norte e o sul, o leste e o oeste, o norte e o sul divididos pelo Equador, o leste e o oeste dividido pelo meridiano de Greenwich, você vai ver que a APEC está aí nessas quatro parcelas do mundo, né? Digamos assim, para usar algo que a galera usa muito comumente, a APEC está nos 4 cantos do mundo. É isso então, gente. Acabou por hoje, a gente se vê numa próxima.